Olá, bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no canal e hoje vamos falar de variáveis macroeconômicas e sua aplicação na modelagem financeira. Bom, este vídeo tem um propósito que é ajudar você que é gestor ou futuro gestor ou analista financeiro a ter uma visão um pouco mais ampla de como é que pode gerir o risco sistemático, né? Ou o risco que vem exatamente do sistema. Então, prosseguindo, nós vamos falar primeiramente do mandato duplo do Fed. Né? Por que vamos falar do mandato duplo do Fed? Porque toda a política monetária, política fiscal que é implementada pelos Estados Unidos gira em torno dessas duas variáveis, que é desemprego e inflação. Então, qual é o objetivo aqui? É controlar a inflação, isto é, garantir uma estabilidade de preços, enquanto se promove o emprego. Entretanto, essa é uma tarefa difícil, né? Porque todos os governos, quando promovem, por exemplo, mais emprego, chegam a um certo nível que acabam por ter um crescimento inflacionário. Então, se tivéssemos, por exemplo, aqui o desemprego na casa de 2%, podíamos estar com uma situação em que a taxa de inflação passa a meta, passa os 2%, e o país, nesse caso os Estados Unidos, já assumia que se a taxa de inflação for 2%, significa que o cidadão compra 2% menos de bens e serviços em relação ao ano anterior. E isso assume-se que é possível de administrar, mas se for 10%, por exemplo, já torna-se um bocadinho insustentável. Então, agora, temos aqui esta meta, né? 4.1 para o desemprego para 2025 estava no 4.3. Então, toda a política que foi definida neste ano foi exatamente para empurrar a taxa de desemprego para a meta. E como é que nós empurramos a taxa de desemprego para a meta? É, por exemplo, fazendo cortes. Uma das medidas seriam cortes sucessivos na taxa de referência, né? Nesse caso na taxa de juros de referência. Então, cortes sucessivos para poder estimular a economia, para as empresas poderem buscar mais capital, fazer os seus investimentos em equipamentos, em contratação de mais colaboradores, e isto obviamente acaba afetando aquilo que é a taxa de desemprego no mercado. Então, essa é uma das formas. Agora, outra situação que nós podemos ver aqui é numa situação em que nós temos o desemprego muito acima da meta, podemos assim assumir. Suponhamos que está no 2% e estamos a ter um crescimento inflacionário, então o Banco Central iria aumentar a taxa de juros para poder enxugar a massa monetária do mercado e reduzir o consumo. E sabemos que o consumo é um dos elementos do produto interno bruto. Se nós reduzirmos o consumo aqui, desaceleramos um pouco a economia, e provavelmente com o aumento da taxa de juros, desacelerando a economia, nós temos também uma redução da demanda. A redução da demanda pode gerar uma redução de preços, né? Ou pelo menos um crescimento econômico em que os preços se mantêm estáveis. Okay? Então, prosseguindo, nós temos aqui que as metas do Fed, do mandato duplo nesse caso, são complementares. Porque a ideia central é mesmo esta, é garantir o máximo de emprego possível e estabilidade de preços. Agora, o garantir o máximo de emprego não significa que 100% da população está empregada. Vimos nós que temos aproximadamente 96% da população empregada, e isto, no contexto norte-americano, gera um crescimento econômico sustentável, né? Ou seja, um crescimento não inflacionário. Ok. O mais importante neste gráfico de inflação versus desemprego, mas eu iria destacar aqui a pandemia, né? Em que tivemos a taxa de desemprego mais elevada do ponto de vista histórico desde 1955. Se olhamos para a pandemia, foi o período em que houve uma taxa muito alta de desemprego. Então, foi a crise mais profunda que a economia teve. Houve uma recessão profunda a nível global, mas também saiu-se rapidamente da recessão, né?
temos aqui a taxa de inflação aumentar também drasticamente, porque houve uma injeção monetária muito grande, só que essa injeção monetária acabou reduzindo a taxa de desemprego, temos aqui uma redução da taxa de desemprego, mas gerando um crescimento econômico inflacionário. Então, que é aquilo que eu estava a dizer, que precisa haver um balanceamento na administração dessas variáveis. Agora, um outro ponto importante que nós devemos observar neste gráfico são essas linhas cinzentas. As linhas cinzentas representam as várias recessões que ocorreram nos Estados Unidos. E nós sabemos que a economia norte-americana influencia as economias do resto do mundo. Então, quando há uma recessão nos Estados Unidos, geralmente isto tem impacto em economias emergentes e em desenvolvimento, porque assumimos nós que as relações comerciais com os países que também interagem com os Estados Unidos acabam afetando os países emergentes. Por exemplo, na implementação das tarifas, nós vimos os produtos chineses a encarecerem e os países que tinham relação comercial com a China também sentiram este impacto, que é um aumento de certos produtos e equipamentos por conta mesmo das tarifas e por conta das limitações comerciais que foram impostas. Então, um outro aspecto importante, já que estas linhas cinzentas referem-se à recessão, nós podemos voltar aqui para 1970, onde houve a crise de petróleo também, né? E perceber quais foram as medidas que foram aplicadas, qual foi a reação, por exemplo, dos Estados Unidos em relação à crise do petróleo e fazemos uma analogia com o que está a acontecer atualmente, né? Atualmente também estamos a enfrentar uma crise muito grande devido ao conflito entre Israel e Irão, onde o Estreito de Hormuz foi praticamente bloqueado, quer dizer, um canal importante que é responsável por cerca de 20% do petróleo que é transacionado a nível global, foi neste momento bloqueado e o preço do petróleo está acima de $100. Até ontem estava a $109 por barril e estima-se que possa atingir provavelmente $200 por barril. Então, um preço jamais visto a nível da história. Então, fazemos a analogia com este ano, 1970, 1973, que é esta recessão, que é para poder perceber como é que os países se posicionaram nesta época e quais foram as implicações para a economia e quais são os riscos que nós devemos tomar em consideração como empresa. E se formos estimar, por exemplo, os custos da nossa empresa, nós olhamos para as variações que ocorreram provavelmente nesta época e controlamos as mesmas variáveis em 2026, que é o período que está a ocorrer este conflito geopolítico entre as grandes nações. Então, trago também este gráfico que é para percebermos como é que a taxa de juro é definida, nesse caso a taxa de juro de referência no mercado norte-americano. Por quê? Quando há um corte na taxa de juro, o objetivo é estimular a economia, né? Estimular a economia no sentido de garantir que mais empresas, né, tenham acesso a capital, garantir que haja mais dinheiro em circulação, mais investimento. No caso concreto aqui, a reunião do dia 18, né, deste ano, neste 18 de março de 2026, que foi ontem na verdade, previa que a taxa de juros de referência iria se manter neste intervalo de 3,5% a 3,75%, ou seja, 99,4% dos membros votantes de manutenção da taxa de juros nesta margem assumem que a taxa de juros não deve ser alterada, não deve haver um corte nesse caso, né? Vai se manter nesse caso neste nível. E também este dia é muito importante, ou foi muito importante, porque temos o vencimento das opções, o vencimento de alguns contratos futuros de ações, que na verdade acaba mexendo de forma substancial com as bolsas de valores. Ou seja,
quando há vencimento de opções, quando há vencimento de ações, estamos a falar de trilhões de dólares que devem ser realizados no mercado da bolsa. E quando há trilhões ou bilhões de dólares a serem realizados no mercado da bolsa, a volatilidade na bolsa aumenta. Então, para aquelas nações que se posicionam, por exemplo, na compra de alguns ativos, como índices de bolsa, como é o caso do S&P 500, temos ativos como ouro, então já sabem que neste dia poderá haver uma alta volatilidade e implica, por exemplo, aumentar a margem que iriam usar para transacionar esses ativos ou simplesmente não realizar operações na bolsa devido ao alto nível de volatilidade. Então, é por isso que este dado é importante. Prosseguindo, vamos falar de mercado financeiro global e aqui vamos ver o mapa dos mercados financeiros de capitais. Bom, este mapa explica como é que está o pulsar das principais bolsas a nível do mundo. Mas eu não iria analisar apenas assim, diariamente, né? Temos aqui a performance diária. Deixa-me só mostrar aqui. Aqui nós temos a performance diária, né? Performance diária da bolsa. Então, a performance diária não nos dá necessariamente como é que nós estamos a evoluir, como é que estamos a evoluir a nível da bolsa, se formos olhar para a tendência semanal. Então, esta informação nós extraímos no dia 18 de março, né, que temos a 5,53 am, 5 horas. Mas conseguimos perceber qual é a reação das principais bolsas quando há, por exemplo, uma alteração na taxa de juros de referência. Conseguimos perceber como é que as bolsas estão a reagir com este conflito entre Israel e Irão. Igualmente conseguimos perceber para onde é que o capital está a ir num contexto de conflito geopolítico. Adiantando, posso dizer que quando há conflito entre grandes nações, geralmente beneficia países emergentes. Então, o capital sai de economias mais desenvolvidas como Estados Unidos e vai para países emergentes como é o caso do Brasil, Peru, México, Chile. Então, há uma transferência de capital na bolsa, que é mesmo por conta da diversificação geográfica que os investidores fazem quando temos uma situação de conflito entre nações ou mesmo uma possível correção forte numa bolsa desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui temos alguns links que podemos acessar para ver esta informação. Depois falamos de Moçambique, que é para perceber os impactos, né? Mas já conseguimos ver aqui, por exemplo, a inflação, que é uma das variáveis econômicas que nós assumimos quando estamos a fazer a projeção financeira, a modelagem financeira, como eu anunciei no princípio do vídeo. Então, já conseguimos notar aqui que a inflação do primeiro trimestre de 2026 tem como razão, né, um incremento no preço de produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Então, foram os que mais contribuíram para a inflação anual em fevereiro. Então, este aspecto já me permite perceber que, ok, geralmente nesses meses, janeiro, fevereiro, produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, acabam custando um pouco mais caro. Então, quando estamos a fazer a planificação financeira, quando estamos a fazer a projeção, nós podemos ir aos dados de mercado, que é para perceber qual está a ser a variação do índice de preços e achar ali uma média que nos permite estimar, por exemplo, um incremento nos custos relacionados a esses produtos. Vamos lá olhar para quem tem um restaurante, para quem está a investir num hotel, já sabe que os preços desses produtos irão aumentar e, consequentemente, terá que fazer um ajuste nos preços do seu produto, tomando em consideração esta variação que está a ocorrer. Daí a importância disto na modelagem financeira.
Temos o PIB do quarto trimestre de 2025 na casa de 4,67%, o que mostra que há um crescimento econômico a nível do país. Porém, quando olhamos para o período homólogo, assumindo o PIB acumulado, notamos que ainda temos um saldo negativo de 0,52, né, do PIB, que significa que há mais esforços a serem observados, embora haja uma pequena melhoria. Índice de preços ao produtor. Este índice é extremamente importante. Por quê? Porque nós, quando queremos perceber se haverá ou não um aumento no preço dos bens e serviços transacionados no mercado, nada melhor que ir ao fabricante, né? Porque o índice de preço do produtor é o preço na porta da fábrica e o produtor é o primeiro a sentir esta alteração de preços a nível, mesmo por influência de variáveis internacionais. Ou seja, quando se aplicaram as tarifas aos vários países ao redor do mundo, aqueles fabricantes que importavam matéria-prima e equipamentos foram os primeiros a se ressentir deste aumento. Então, este aumento de preços da matéria-prima, do frete em contentores, nesse caso, em navios, melhor dizendo, de frete em navios, assim como o transporte, já era um indicativo de que os preços de certos produtos no mercado iriam aumentar. Por quê? Porque o fabricante repassa esse custo para o consumidor final. Então, quando nós prestamos atenção ao índice de preços do produtor, já conseguimos notar, já conseguimos antecipar os dados de inflação que eventualmente serão anunciados pelas entidades oficiais, né? No nosso caso temos o Instituto Nacional de Estatística, temos o Banco Central. Então, se você gostou do conteúdo, né, deixa um like, deixa um comentário, que é para o YouTube entender que o vídeo tem um conteúdo que é relevante e mais pessoas podem assistir neste caso. Prontos, seguimos. Aqui temos uma avaliação do índice de preços de produtor, isto no mercado norte-americano. No mercado norte-americano temos aqui em julho um incremento substancial de preços. O preço está aqui, um nível muito alto, o que mostra que há um aumento de preços. Estamos a falar de índice de preços mensal. Então este controle é importante. Em Moçambique temos apenas uma análise comparativa de 2023, né? Mas nós podemos fazer a mesma analogia para 2025, 26, 2024, 25 e daí percebemos como é que nós estamos a evoluir em termos deste indicador e que impactos este índice poderá trazer, neste caso, a nível da inflação. Mas os preços ao produtor em Moçambique aumentaram para 141 pontos em março, em comparação com os 139 pontos em fevereiro de 2023. Estamos a analisar o período de 2023, de fevereiro para março, um aumento de 140 para 141, né? É só pegar na diferença 141 menos 139 e vamos ver quantos pontos exatamente nós temos de diferença. Depois temos aqui os preços ao produtor em Moçambique tiveram uma média de 150 pontos de 2011 a 2023, atingindo o pico de 253 pontos em setembro de 2019. E o mínimo recorde foi de 90. Então, eu já sei que os preços podem variar neste intervalo e, com isso, posso fazer ajustes aos custos operacionais que a empresa eventualmente vai suportar, né? Então, já é um indicador que nos ajuda na organização dos números, ou seja, na projeção financeira da empresa. Um dos indicadores mais importantes que nós temos é o índice do dólar, nesse caso DXY. O DXY é um dos indicadores
mais importantes a analisar a nível do mercado global. Vou explicar porquê. Primeiro, assumimos que o DXY é o dólar comparado a uma cesta de moedas. Nesse caso, euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço. Então, e se nós observarmos o que aconteceu, por exemplo, em 2025, nota-se, ou seja, em 2024, o DXY apresentou-se numa tendência de alta, mas já em 2025 o DXY iniciou uma queda abrupta, né? Uma queda abrupta até a casa dos 97. Então, quando o dólar, quando o DXY cai, significa que está se desvalorizando face às outras moedas internacionais. Então, isso permite um ajuste cambial. Qual é a grande vantagem que nós podemos obter disso? É se o câmbio do meu país valoriza face ao dólar, significa que eu posso eventualmente comprar matéria-prima ou mercadoria a um preço mais acessível, né? Se ocorrer, neste caso, uma desvalorização substancial, como estamos a ver aqui. Então, os países que foram mais inteligentes aproveitaram esta queda de DXY para potenciar as suas reservas, para adquirir mais matéria-prima, para adquirir mais equipamento, também para constituir as suas reservas. Agora, o outro lado da moeda é que, quando há uma queda no DXY, aqueles países que têm reserva em dólar acabam sofrendo. Por quê? Porque se o dólar desvaloriza e o meu país tem reservas em dólar, significa que o capital, na verdade, diminui, né? Diminui mesmo por conta desta diferença de câmbio desfavorável. Okay? Mas um dos aspectos mais importantes vem realçado aqui neste quadro, que é o DXY tem uma correlação inversa com algumas commodities, como é o caso de ouro e petróleo. E hoje nós conseguimos observar, por exemplo, que o petróleo está acima de $100. Estudando esta correlação com mais pormenor, nós podemos adquirir contratos futuros de petróleo na Bolsa de Chicago através, por exemplo, da terminal da Bloomberg, que é uma terminal e uma corretora em simultâneo. Então, alguns países aproveitam-se deste cenário que é para ter no seu portfólio de fundo soberano derivativos, né? Que são contratos futuros, nesse caso podemos ser contratos futuros de ouro, contratos futuros de petróleo ou ETFs de ouro, que é para poder, nesse caso, ter um portfólio assimétrico que pauta por gestão de risco. Ou seja, não podemos construir aqui uma carteira de ativos sem olhar para questões como correlação e outras questões mais profundas que o mercado exige. Mas já é um ponto a ter em conta, pois ajuda a quem é investidor a avaliar tendências globais, liquidez e risco. A correlação entre DXY e petróleo, só para confirmar aquilo que nós havíamos dito anteriormente, nós temos aqui DXY em alta, petróleo em baixa, DXY em baixa, petróleo em alta. Então, está confirmada a correlação, né? Quer dizer, então, se esta correlação assim acontece, a gente pode, em algum momento, tirar proveito da mesma. Antes, realçar também que a correlação dos ativos, por vezes, descola. Ou seja, temos cenários em que os ativos não obedecem à correlação inicial. Então, há momentos que isto acontece. É por isso que é importante estar atento aos movimentos e às reações para poder gerir melhor o risco. Quer dizer, correlação não é o único aspecto a tomar em consideração quando fazemos esta análise. A taxa de câmbio em Moçambique permanece estável há mais de 5 anos. Estamos aqui na razão de 63%, 64%, 64,5%, que confere alguma estabilidade à economia, mas provavelmente num cenário em que
o país é mais importador e o dólar desvaloriza de forma substancial, nós não tiramos proveito desta valorização do metical face ao dólar. O outro aspecto a ter em conta são as políticas fiscais. Não irei debruçar muito sobre este slide, mas temos aqui taxa reduzida de 10% de IRPC para as atividades agrícolas, pecuária, aquacultura, transporte urbano. Só esta informação já me permite saber como é que eu posso diversificar os meus investimentos, tirando também proveito de alguns benefícios fiscais que a lei oferece. Então, no âmbito da diversificação de investimentos, como gestor financeiro, como gestor de uma empresa, nós podemos também tirar proveito da legislação, desde que nós estejamos atentos às reformas que estão a ocorrer e aos benefícios que eventualmente a legislação possa oferecer. No caso do PIB de Moçambique, temos aqui na ordem de 22,4 milhões em 2024, acima de Madagascar, Malawi, mas o nosso PIB está abaixo de Angola, que está na razão de 100 bilhões de dólares. Temos abaixo também de África do Sul, na razão de 400 bilhões de dólares. Mas pronto, o mais importante aqui a ter em conta é que a economia está a crescer, mas uma especial atenção deve ser dada a algumas variáveis que fazem parte do PIB, como é o caso do gasto público, porque pode ser que a economia esteja a crescer por conta de injeção de capital por parte do Estado ou do governo. E isto acaba, de certa forma, não gerando um sistema que o setor privado está-se a fortalecer, mas é um sistema que o setor privado acaba sendo dependente do Estado. Então, é importante observar quais são os motivos que estão a levar o PIB a atingir níveis cada vez mais altos. Um outro aspecto a tomar em consideração é a questão da dívida pública sobre o PIB. Pronto, a dívida pública ajuda-nos a perceber a capacidade, né, do país em cumprir com os serviços da dívida. Então, temos dívida pública interna e externa. Se a dívida pública interna, por exemplo, cresce, significa que o Estado necessita de mais financiamento e está a recorrer ao setor privado, aos particulares, ao sistema, para poder se autofinanciar. A dívida pública externa, pronto, temos aqui também a registrar um aumento em relação ao período anterior. Ou, no geral, temos a dívida pública total já na casa de 1 trilhão de meticais. 1 trilhão de meticais, o que implica um maior esforço por parte do governo para poder saldar esta dívida, né? Agora, um dos aspectos a tomar em consideração é não analisamos a dívida pública de forma isolada, analisamos a dívida pública sobre o PIB. Então, nós temos aqui que a dívida pública em 2024 atingiu 77% do PIB, muito acima dos 50% que são recomendados para os países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, o que significa que haverá uma maior pressão aos setores públicos, aos setores públicos, no sentido de o Estado vai precisar de mais capital para cumprir com o serviço da dívida e certos setores podem ser sacrificados, por exemplo, saúde, educação, infraestruturas, podem ser sacrificados para que o Estado tenha algum capital para poder saldar as dívidas que contraiu. Então, é por isso que pode haver assim alguma restrição. Quando há restrição nesses setores, educação, saúde e vários outros, nós estamos a dizer que a economia pode permanecer estática em termos de ajustes salariais, ajustes de rendimento, e isso faz com que o poder de compra de um certo extrato social diminua, e se diminui esse poder de compra, significa
que não podemos fazer projeções muito otimistas em relação à demanda que possa existir sobre um determinado serviço que estamos a oferecer, a não ser que nós estejamos no setor de bens de consumo essenciais, né? Então, isto afeta também na nossa planificação quando fazemos a modelagem financeira. Bom, chegamos agora ao fim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, subscrever-se no canal, é só ativar aquele sininho que está ali ao lado e deixar um comentário, né? Porque eu não costumo saber se você gostou ou não do vídeo, se você não deixa um comentário, se não deixa um like, ou se não deixa, por exemplo, uma pergunta, uma dúvida. Pode também deixar uma sugestão de que matéria você gostaria de que conteúdo você gostaria, nesse caso, de ouvir, naturalmente relacionado a finanças. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.